concluindo o ano litúrgico, celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós podemos refletir quão importante é a nossa fé, quão profundo sentido ela nos dá ao nosso viver. De fato, esta solenidade, antes do Concílio Vaticano II, estava associada ao calendário litúrgico no tempo da Semana Santa. E, de fato, é ali, diante de Pilatos, que Jesus é inquirido, é questionado: Tu és rei? Ao que Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Outra vez, no alto do patíbulo, na cruz, se coloca a inscrição sobre o crucificado: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas Jesus, antes de apresentar-se como rei ou falar do seu reino, Jesus se apresenta e vive como verdadeiramente o pastor, o bom pastor. É Ele quem faz uso da expressão divina, eu sou. Recordemos no Monte Horebe a apresentação que Deus faz de si mesmo a Moisés: eu sou aquele que é. Somente Deus é princípio e fim. Somente Deus é para toda a eternidade. Nós somos passageiros. E Jesus se autodefine, portanto: eu sou o bom pastor que cuida, que protege, que ama o seu rebanho. E ele chega a dizer de si mesmo, cumprindo aquilo que haveria de se realizar na cruz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a primeira leitura distingue o que é uma ovelha, um carneiro, e um bode, um cabrito. Não precisamos ter experiência rural, basta viajarmos e observarmos, ou no agreste e sobretudo no sertão, o comportamento de ovelhas e de cabritos. Ovelhas pastam em rebanho, ovelhas se juntam, se aglomeram, se congregam simplesmente pelo cheiro. E quando o Papa Francisco, no início do seu pontificado, falava de cheiro de ovelhas, significa exatamente isso. As ovelhas, como estão próximas umas das outras, se reconhecem no rebanho pelo cheiro. Mas quando viajamos e observamos ao nosso derredor, os cabritos não pastam em rebanho, são isolados, solitários, sentem mais frio do que as ovelhas e por isso precisam ser juntados. Mas o cabrito é arredio, o cabrito dá trabalho ao pastor que cuida daquele tipo de rebanho. Por isso, a separação. As ovelhas que, por índole da própria natureza, são dóceis, se deixam conduzir. Cabritos isolados, solitários, arredios, porque não conseguem viver em comunidade, não conseguem pastar em conjunto. E Deus realiza esta profecia de duas maneiras. Primeiro, como pastor, cuidando, dando a vida. Mas segundo, separando ovelhas de cabritos. Quando nós percorremos esse itinerário, este caminho da Sagrada Escritura, nós vamos nos dando conta de que Deus nos ama tanto, de que Deus nos ama muito,
não há somente a ponto de cuidar, proteger o rebanho, dar a vida por ele, mas também de selecionar, de separar o rebanho. E qual é o critério da seleção divina? Não são critérios de ética, não são critérios morais, não são critérios de perfis humanos. O único critério com que Deus julga para separar, para selecionar o seu rebanho, é exatamente o critério do amor. Estive com fome, estive nu, estive prisioneiro, estive doente, não foste me visitar, não foste me ajudar, não foste me saciar, não foste me socorrer. Um Deus que não apenas se abaixa do céu para a terra no Natal, mas um Deus que se rebaixa à condição humana de sofrimento. Cada pessoa que sofre é Deus sofrendo. Cada pessoa que padece é Deus padecendo. E por isso, Paulo, na sua conversão, ele que não tinha convivido com Jesus Cristo, sequer tinha conhecido o Filho de Deus. Quando Saulo, a caminho de Damasco, cai do cavalo, ouve do céu estas palavras: Saulo, por que me persegues? Cada pessoa perseguida é Cristo sendo perseguido. Cada pessoa sofrendo é Cristo sofrendo. E é dessa maneira, portanto, que um Deus que é não somente solidário, mas um Deus que faz parte do sofrimento, dos dramas e das tragédias humanas. É este Evangelho, exatamente as 5 palavras: foi a mim que o fizestes, que inspirou toda a vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela aprendeu a reconhecer em cada sofredor, em cada padecente, em cada perseguido, em cada faminto, em cada pessoa desesperada, o próprio Cristo. Foi a mim que o fizeste. E ela não fez isso absolutamente por altruísmo. Altruísmo é quando eu vejo o outro, na dor do outro, a minha dor. Ela não viu na dor do outro a sua dor. Madre Teresa de Calcutá não foi uma filantropa ou uma altruísta. Ela viu, sim, em cada pobre o Cristo. Foi a mim que o fizeste. Esse é o critério do amor, o critério do julgamento. Mas notem bem, esse critério faz parte do tempo da nossa vida temporal, da nossa vida humana. Esse é o tempo do amor, esse é o tempo da misericórdia, de sermos misericordiosos ou amorosos uns com os outros. Esse é o tempo do amor, de amar, de ser amado, de cuidar, de ser cuidado. Porque depois desta vida virá um outro tempo, que não é mais o tempo do amor e da misericórdia, não será mais o tempo do cuidado, será o tempo da justiça. E por isso, toda a doutrina católica sobre céu, a respeito do céu e do inferno, encontra-se baseada na Sagrada Escritura, notadamente nesse texto do Evangelho que acabamos de ouvir.
Ou se quisermos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica, precisamente no número 1024, a doutrina do céu e do inferno terá esta citação: separarei as ovelhas dos cabritos, direi aos bons, direi aos justos, direi àquelas pessoas que viveram amor, que entregaram a sua vida por amor: vinde, benditos de meu Pai. Mas também direi àqueles que viveram a torpeza da maldade, que viveram a crueldade do ódio: afastai-vos de mim. E esse julgamento, repito, não é porque Deus seja misericordioso ou cruel, é porque em nossa vida, em nosso tempo de viver, nós escolhemos. Fomos capazes de escolher, mas de escolher o quê? O bem ou o mal? Não podemos reduzir a isto. Fomos capazes de escolher amar ou não amar. Fomos capazes e somos conscientes. Ninguém aqui é inimputável. Fomos capazes e conscientes de estar próximos de Deus, do seu amor. Fomos capazes e conscientes de ver no próximo a presença, a figura, o rosto de Deus. E desse modo, queridos irmãos, é que nós construímos a nossa vida, o nosso julgamento na eternidade, pelo amor que aqui vivemos, ou pelo amor que deixamos de amar a Deus e ao próximo. Não sem porquê, São Francisco de Assis, com lágrimas, em pranto, costumava dizer: o amor não é amado. Quando eu rejeito, quando eu abandono o amor de Deus e deixo de amar o próximo porque não reconheço naquela pessoa a figura de Deus, a presença divina, o amor deixa de ser amado. Queridos irmãos e irmãs, quão relativo se tornou no mundo moderno as realidades eternas, o céu, o inferno, os novíssimos, céu e inferno, juízo e salvação. Nós até rimos quando se fala do pecado da gula. Nós nos deleitamos quando as pessoas dizem: mas a minha vida é um céu, o paraíso é aqui, é esta praia, é este lugar bonito. Não nos compadecemos quando alguns dizem: a minha vida se transformou num inferno. Não, o paraíso não é aquela praia bonita, porque aquela praia bonita tem dias de tempestade. Sua vida não é um inferno, porque em sua vida existem também dias bonitos e ensolarados. Céu e inferno são duas realidades eternas que não se acabam. Pensar, imaginar o dia mais feliz, a circunstância mais alegre da sua vida e multiplicá-la pelo infinito. Isso é o céu. Imaginar aquele dia tão doloroso e tão triste, que anos e anos depois ainda é capaz de lhe fazer chorar. Multiplique isso pelo infinito, e isso é o inferno. Quanta coisa bonita temos hoje para refletir, para agradecer, mas nos basta, ao final desta meditação, renovar o propósito de servir a Cristo, Rei do Universo. Somente a Ele pode servir quem é livre, porque quem serve a ídolos, quem é preso, quem vive como escravo de vícios, de ideias, de coisas, de pessoas, de lugares, esse não serve a Cristo, Rei do Universo.
tenho pena, tenho compaixão das pessoas que vivem escravizadas por ideias, por partidos políticos, por lugares, por pessoas, porque a sua felicidade está condicionada apenas a realidades passageiras. Sirvamos aquele que de fato é princípio e fim, um Deus vivo e verdadeiro, que doando a sua vida na cruz, nos possibilitou o bom fim, a eternidade. Construamos, queridos irmãos e irmãs, neste tempo do amor e da misericórdia, a nossa residência, a nossa casa, a nossa morada na eternidade. Amém.